Apocalipse. Amém? Muito bem. Vamos hoje para a primeira aula de Apocalipse. Na verdade, queridos, há muito assombro. Muitas pessoas quando falam em Apocalipse. Mas Apocalipse não é um livro de assombro. Apocalipse, eu vejo o Apocalipse como um livro de alegria. Porque todo salvo que lê Apocalipse se alegra. Agora, todo aquele que não se sente salvo, quando vê, ou quando lê, ou quando ouve falar de Apocalipse, fica apavorado. Então, Apocalipse não é um livro para apavorar as pessoas. Tem pessoas que têm medo de ler Apocalipse. E tem alguns que fecham o olho e abrem a Bíblia. E quando ele abre, que cai no Apocalipse, ele fecha de vez. Aqui não, Jesus. Né? Já com medo de cair lá. E o dragão. Né? Medo de cair lá e dizer, e a besta fera. Então, mas o livro de Apocalipse, vocês vão ver hoje aqui, já na nossa introdução, que o livro de Apocalipse não é um livro para nós termos medo ou ficarmos apavorados com os acontecimentos que podemos exaurir deste tão profundo livro profético que é o Apocalipse. Eu creio que o Apocalipse nos deixa mais crente, nos deixa mais fervoroso, nos deixa mais perto de Deus, nos traz mais comunhão com Deus. O livro de Apocalipse é um livro de triunfo. Então, o livro de Apocalipse, coloca isso na sua mente, é um livro de triunfo, é um livro de alegria, é um livro que você tem que se alegrar, porque se esse cânon sagrado fecha sem um livro de Apocalipse, muitas coisas iam ficar obscuras para nós. Mas nós podemos aqui, na nossa introdução, ver que o livro de Apocalipse ele não é tão complicado, porque Apocalipse já significa revelação. Então aqui não tem nada selado e nem nada escuro, porque Apocalipse significa revelação. Se é revelação, já está revelado. Então não tem essas dificuldades todas. É claro que é um livro de difícil interpretação, mas também não tem essa toda dificuldade para interpretar. Alguns têm as dificuldades porque o livro de Apocalipse, esse livro profético, ele fala muito em figuras ou em simbologia, né? Tem muitos símbolos. E às vezes, por motivo de vermos os símbolos, então vem a nos confundir muita coisa de não compreendermos. Mas se você for olhar, na maioria, nós vamos estudar, a maioria dos símbolos que fala no Apocalipse, o próprio Apocalipse fala o que significa aquele símbolo. Você vai tomar nota durante todo esse estudo, hoje só será uma introdução, iremos aqui também tentar exaurir do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, logo após essa breve introdução. Mas vocês verão no decorrer dessas aulas que, na verdade, esses símbolos que tem, essas figuras que tem no livro de Apocalipse, é revelado no próprio livro de Apocalipse. Tá bem? Então você vai ter uma facilidade para interpretar o livro de Apocalipse. Agora, uma coisa que nós temos que ter ideia, você que vai estudar conosco durante essas aulas aqui no Ministério ADEF, durante algumas semanas, uma coisa que é preciso você tomar nota e se tornar consciente é que existem várias interpretações do livro de Apocalipse. E por haver várias interpretações do livro de Apocalipse, isso acaba trazendo uma confusão na cabeça das pessoas.
né? Nós temos aí linhas de interpretação, ou nós podemos dizer escola de interpretações. Nós temos pelo menos 4 principais escolas da interpretação do Apocalipse. Eu vou citar aqui as 4 e vou dizer para vocês a que eu mais me encaixo, né, na minha visão panorâmica do livro de Apocalipse. Nós temos a escola de interpretação preterista. É uma das escolas preteristas que ensina ou considera que o livro do Apocalipse e as suas profecias já se cumpriram, né? Por isso que a escola chama preterista, quer dizer, ela só traz uma ênfase ao passado, né? Com uma exceção do capítulo 19 ao capítulo de número 22 de Apocalipse. Diz que tudo já foi cumprido, né? Esta é a visão da escola preterista. Agora, temos a outra escola de interpretação, que é a idealista. Essa escola idealista, ela considera que o símbolo do livro como expressão de certos princípios espirituais, sem limitação de tempo concernente ao bem e ao mal, através da história, sem prender-se a eventos históricos. Esta é a visão, eu estou dando aqui um pedacinho, mas essa é uma linha de pensamento que eu, pastor Robson Ferreira, eu não sigo essa linha, também não sigo a linha preterista. Nós temos outra linha, que é a linha historicista, ou a linha da história, né? Essa linha de conhecimento, de interpretação, essa escola, ela também entende que o Apocalipse é uma previsão profética do quadro total da história da igreja, partindo de João até o fim da presente era. Esta é outro segmento de interpretação do Apocalipse. Agora tem outra que se encaixa muito, que é o que nós vamos estar ensinando aqui, é a interpretação da escola futurista. Então eu gostaria que vocês tomassem nota, para vocês terem um pouco de ideia, né? A primeira escola, eu estou dizendo as principais escolas da interpretação do Apocalipse. É preciso você seguir uma linha, porque confundem muito a nossa cabeça, quando uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e aí você vai ficar sem entender qual é a verdadeira interpretação do Apocalipse. Tudo quanto nós iremos aqui falar, algumas coisas que teremos dificuldade, nós temos aqui um versículo que é muito complicado na visão de alguma dessas escolas de interpretação, e eu vou mostrar esse versículo para vocês aqui dentro dos 8 versículos que nós vamos que foram acabados de ler há poucos instantes. Eu vou mostrar para vocês, mas eu vou provar em outros versículos bíblicos, porque é muito importante que a Bíblia responde ela mesma. A Bíblia, ela precisa responder ela mesma. Então vamos lá, preterista, historista, idealista e futurista. Essas são as 4 principais, né, linhas de interpretação do Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito, né, a data entre 90 e 96 aproximadamente depois de Cristo. Esta foi a data escrita que João escreveu o Apocalipse. Agora, uma coisa importante nós sabermos que essa data de 90 a 96 estava reinando em Roma. Como vocês sabem que Roma governava parte do mundo naquela época, e existia um imperador bem nessa época, de 81 a 96 aproximadamente, existia um imperador, e esse imperador era um imperador muito malvado, um homem que falta palavra para descrever a ruindade
e a perversidade desse rei. Ele chama Domiciano, o rei, ou seja, o imperador Domiciano, o imperador de Roma. Ele imperou ou reinou de 81 a 96 depois de Cristo. E bem nesse finalzinho da vida de João. Então, nessa época do imperador Domiciano, a igreja era muito perseguida. A igreja foi muito perseguida, já era antes, e se tornou ainda muito mais perseguida pelo imperador Domiciano. Eu estou aqui dando essa introdução para vocês entenderem por que o livro de Apocalipse veio nessa época. O imperador Domiciano era um imperador que ele queria glória para si, e ele queria que todas as pessoas lhe chamassem de Senhor e de Deus. Ele queria ser Deus, ele queria ser Senhor. Então, ele voltava, ele queria trazer a atenção do povo toda para ele, e ele queria ser um imperador adorado. Irmãos, imagine. Então, por isso que alguns interpretam que o livro de Apocalipse, quando fala sobre o anticristo, está falando que o anticristo já foi naquela época. Algumas linhas de pensamentos, de entendimento e de interpretação, acham que o anticristo já é naquela época. Por quê? Porque o próprio Domiciano, ele queria glória para si, e ele queria ser chamado de Senhor e de Deus. Ele queria adoração para si. E quando ele viu as igrejas, porque naquela época a igreja de Cristo, já 60, 65 anos depois de Cristo, a igreja continuava fervorosa na terra. Então, o que acontece? Ele começou a perseguir a igreja de Cristo, ali na Ásia Menor, na época chamava Ásia Menor, hoje é a atual Turquia, onde está localizada as 7 igrejas da Ásia, né? Biblicamente falando. Então, houve uma grande perseguição, e João, que escreveu o Apocalipse, ele era tipo um supervisor das 7 igrejas da Ásia. Para vocês entenderem essa introdução, quando nós entrarmos no livro, você ter mais ou menos uma ideia por que esse livro veio nessa data, nessa época. Nós vemos que o cânon vai fechar aqui. Houve uma grande perseguição, e os crentes, como nós vemos que o livro de Apocalipse é levada as cartas às 7 igrejas da Ásia, lembrando-se que este livro profético foi escrito às 7 igrejas da Ásia, mas que serve para todas as igrejas em todos os tempos e em todas as eras. Este livro foi para a igreja naquela atualidade e também para a igreja em todas as épocas e em todas as eras. Esse livro foi escrito. E nós vemos que houve ali uma perseguição muito grande por esse imperador. E o nosso amado, chamado discípulo do amor, João, ele estava ali já velhinho. João estava ali na ilha, ou seja, estava ali na Ásia Menor, supervisionando aquelas igrejas. Quem sabe a Bíblia não fala categoricamente a esse respeito, mas pelas cartas que nós vemos João escrever, porque ele escreveu o evangelho que dá o seu nome, o evangelho de João, e escreveu também as cartas de 1º, 2º e 3º João. Nós vemos o quanto ele fala de amor. Quem sabe João, já velhinho, né, ali pregando naquelas igrejas. Vamos ouvir agora o patriarca João, nosso patriarca, ele que andou com Jesus. Imagine, irmão. Ele é o único, porque o João, ele era o único que tinha sobrado. Todos os outros discípulos já tinham sido mortos. E as mortes dos discípulos, vocês sabem que foram mortes, eles foram perseguidos e foram presos e mortos, né? Uns foram pendurados de cabeça para baixo, como Pedro, outros foram cerrados no meio, e os discípulos tiveram mortes tristes.
Mas só que Jesus prometeu, irmãos, eu gosto de Jesus por causa disso, quando ele promete, ele cumpre. Ele prometeu para João que João não ia morrer desse tipo de morte. E nós vemos, se você for ler a carta, ou seja, se você for ler o Evangelho de João, no capítulo 21, Pedro vai perguntar para Jesus, porque Jesus vai dizer para Pedro que Pedro vai passar perseguição, vai passar por problemas, e vai dizer para Pedro que ele também vai morrer de uma forma terrível. Aí João, porque crente é assim, irmãos, crente, só Jesus na vida dos crentes, né? Que muitos deles não olham para si, ficam olhando para o outro. Olha o que Pedro vai dizer, fala assim: Jesus, o senhor está dizendo isso de mim, mas o que o senhor fala desse aqui, seu amigo João? Está lá escrito. Aí Jesus disse assim: se eu quiser deixar ele viver para o resto da vida, o que tem tu com isso? Leia lá João capítulo 21, os finais da fala de João, no Evangelho de João, há esse diálogo, né? E Jesus disse: se eu quisesse que esse vivesse para o resto da vida, porque Jesus foi dizendo de que como os outros iriam morrer, e naquele momento, Pedro logo perguntou: e João, esse que encosta a cabeça, ele até perguntou, esse que encosta a cabeça no seu ombro, como é que ele vai morrer? Só que Jesus prometeu: João, tu não vai morrer dessas mortes terríveis. João foi o único, irmãos, o único discípulo que esteve ao pé da cruz de Cristo. É preciso aqui eu dar essa introdução e falar para vocês quem foi João. João que escreveu o Apocalipse, que recebeu essa grande revelação. É necessário que você saiba quem foi esse João. João, ele foi o único discípulo que estava ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado. João foi o único que seguiu Jesus até o fim, até a cruz. Os outros discípulos espalharam todo mundo. Então Jesus colocou uma marca nele, disse: ninguém te mata. Ninguém, você não vai morrer de morte que alguém venha te matar. Você vai viver, vai curtir a sua vida, vai pregar o Evangelho e eu vou te blindar. Era isso que Jesus estava dizendo: eu vou te blindar, ninguém te mata. Então a história de João, e eu como um crente e um pastor pentecostal, e como eu creio veemente nos milagres de Jesus, e eu creio veemente no poder de Deus, eu acredito na história extra bíblica do que falam de João, porque segundo a história paralela, diz que João, ele foi jogado de um terceiro andar para morrer. Quiseram matar João, jogou ele. E sabe o que aconteceu? Ele caiu lá embaixo, levantou, limpou a poeira e saiu andando. Irmão, quem tem promessa não morre. Imagina, do terceiro andar, o pessoal ficou de cá, agora eu quero ver, vai morrer, está acabado. Mas e a palavra de Jesus que Jesus deu? Está blindado, não morre. Outra coisa que aconteceu com João, além dessa, que esta foi gravíssima, a perseguição, queriam matar João, colocaram João em um caldeirão fervendo de azeite. Disseram: agora nós vamos ver se ele vai viver. Já fizemos várias coisas para matá-lo e não conseguimos matar. Então vamos jogar ele dentro de um caldeirão fervendo de azeite, que vamos ver o que vai sobrar. Então jogaram João lá dentro. Irmão, jogar crente pentecostal em óleo, em azeite, só um entendeu. Imagine jogar crente pentecostal que está cheio da unção e do poder de Deus dentro de um caldeirão cheio de azeite pegando fogo. Crente de fogo não queima, irmão, assim fácil não. Então jogou João lá dentro, sabe o que João fez? Começou a nadar dentro do caldeirão. Pessoal, não é brincadeira. Daqui a pouco, João segura no caldeirão, vira a perna, o caldeirão estava como um brasa, vermelho como brasa. E ele desce, torcendo a roupa.
Então não conseguem matar João. Então eu vou explicar para vocês entenderem o que a história extra, como é a verdade, evangelistas. Então João, que escreveu o Apocalipse, estava vivendo nessa era. Então não conseguiam matar João. Só que João era um prejuízo para o Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano queria que o imperador fosse adorado, que o imperador fosse chamado de Senhor, que o imperador fosse como um Deus. E João ainda estava vivo, ninguém conseguiu matar João, estava vivo ainda como um homem que tinha visto Jesus com seus próprios olhos, tinha andado com Jesus, e ele continuava testificando: não, eu andei com ele, eu vivi com ele, eu vi ele sendo crucificado, eu vi ele ressurreto. Então João era a prova cabal de que Jesus Cristo tinha vindo, tinha morrido, tinha ressuscitado e depois tinha ido para o céu. Então cercaram de tudo. Então o que fizeram com João? Presta atenção. Pegaram João e prenderam João nas cadeias, nas prisões lá da Ásia. Só que João, já velhinho, imagine, irmãos, porque depois de uma certa idade não pode prender mais, né? João já com quase seus 100 anos de idade, já bem velhinho, prende João. Só que João, com aquele jeitinho dele, amoroso, né? Quem lê a carta do amor dele sabe, aquele jeitinho amoroso dele. Aí ali na prisão, aqueles autoassaltantes perigosíssimos que estavam presos naquela época, começou a aceitar Jesus como seu Salvador. Aí João, mansinho, pregava para um, pregava para outro, pregava para um. Daqui a pouco chegava a notícia para o imperador: olha, a cadeia está toda incendiada com esse negócio de Jesus. Lá na cadeia eles dizem que somente Jesus é Senhor, imperador. E o imperador ficava maluco, esse Domiciano. Por quê? Porque ele queria ser Senhor. Mas não tem Senhor, Senhor somente o nosso. Deus, somente o nosso, o Deus Todo-Poderoso. Então pegue ele, leve para outra. Vocês já tentaram matar? Já fizemos de tudo, o homem não morre. Já tentamos passar a espada no pescoço, mas quem morre é quem vai tentar passar a espada no pescoço. O homem não morre. Aí, então o único jeito é deixar preso. Leva para outra prisão, leva para outra prisão. Chegava na outra prisão, evangelista Santos, chegava lá e incendiava a outra prisão. O pessoal aceitava tudo de Jesus, aleluia. E daqui a pouco a prisão, os soldados, os carcereiros, entendeu? Estava todo mundo dizendo que Jesus era Senhor. Aí o imperador teve a ideia: eu já sei o que nós vamos fazer. Vamos lançar ele na ilha chamada Patmos, porque lá eu quero ver para quem ele vai pregar. Lá está cheio de cobra, cheio de leão, cheio de onça. Lá está cheio de bicho, onde ele vai ser devorado pelos bichos. Eu quero ver. E eu quero ver para quem que ele vai pregar. Então, João dava assistência a essas igrejas ali da Ásia, pregando, falando sobre o amor. Mas de repente, quando já não havia mais jeito para João, para a morte, que ninguém conseguia matar João, o que o imperador fez? Manda então levá-lo e joga ele na ilha chamada Patmos. A ilha chamada Patmos, ela tem mais ou menos na distância de Éfeso, 80 quilômetros, mar adentro. Agora imagine, somar um homem já de idade, irmãos, um homem já de idade ir para um lugar desse, mas só que quando pegaram e jogaram o João lá, aleluias, que maravilha, irmãos, é a palavra de Deus. Quando jogaram o João lá, foi tempo perdido para o império, porque foi lá que Jesus disse: João, só agora você teve um tempinho para mim, João? Só agora, João? Só te jogando aqui nesse calabouço para você ter um tempinho. Mas o que o Senhor quer, Jesus? Aqui na nossa linguagem:
eu quero que você escreva um livro muito importante. Eu tenho coisas poderosas para te revelar. Eu tenho coisas maravilhosas para te revelar. Então é aqui, Valdeir, que vem a revelação do Apocalipse. João é o único discípulo ainda vivo, 65 anos depois da ressurreição de Cristo. Ele era verdadeiramente uma testemunha ocular de tudo quanto tinha acontecido. Então, o que o Senhor vai fazer agora? Vai usá-lo. Para quê? Para escrever o Apocalipse. Amém? Quantos entenderam essa rápida, breve introdução? Diga amém. Amém. É bom que nós saibamos que foi assim que ele foi parar lá na ilha chamada Pátimos. Foi lá. E o Senhor começou a dar para ele as revelações em que nós iremos agora entrar. Apocalipse é um livro de revelação. Não é um livro complicado. Nós vamos começar agora e você vai ver que realmente não existe nada complicado aqui para se interpretar, porque o livro de Apocalipse já é um livro interpretado. Ou seja, nós começamos o livro assim, versículo de número 1, vamos entrar no assunto. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Olha, inicia-se assim, revelação de Pedro, revelação de Mateus, revelação de quem, igreja? Revelação de Jesus Cristo. Quem é que está revelando o Apocalipse? É o próprio Jesus. Jesus é quem vem, Jesus é que vai revelar o Apocalipse. Então, o Apocalipse é uma revelação de quem? Está todo mundo em jejum até agora? O Apocalipse é revelação de quem? Jesus. De Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, nós vimos aqui que Deus lhe deu para mostrar essas revelações aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer, né? Que aqui foram coisas que aconteceram lá já no início, que aconteceu brevemente. E pelo seu anjo o enviou e as notificou a João, seu servo. Versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Nós vimos, queridos, que João era uma verdadeira testemunha. João, ele testificou de Jesus. Aí eu paro aqui para dar a seguinte aplicação. Que tipo de testemunho você dá? Porque este livro é um livro de nós aplicarmos em nós. Que tipo de testemunho você dá? Eu dou. Nós vimos que Jesus Cristo, quando ele diz no versículo de número 1, revelação, a sua revelação, ele vem para trazer uma demonstração, para ele revelar, para mostrar, para avaliar a igreja como estava após 65 anos de sua morte e ressurreição. O Senhor vem fazer uma avaliação. Agora imagine o que eu quero dizer para vocês. 65 anos depois, estava lá o velho João, testificando, testemunhando. Ele passou por luta, ele passou por prisões,
Ele viu os seus companheiros discípulos serem decapitados, serem mortos, serem presos, serem arrastados. Ele viu tanta coisa acontecer com os seus colegas, companheiros discípulos, mas ele mantinha a sua fé. O tempo não fez com que ele viesse esfriar a sua fé. Essa avaliação que Jesus veio fazer através deste livro, encontrou João em perfeito estado. Encontrou uma perfeita testemunha, aleluia, dele próprio. Então, João era uma testemunha de Jesus Cristo e de tudo que tinha visto. João testificou desta palavra. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você, aplicando a palavra, porque eu preciso de muitos capítulos aqui, aproveitar, e versículos, aproveitar para aplicar a palavra em nós. Qual é o tipo de testemunho que você dá? Qual é o tipo de testemunho que nós estamos dando? Qual é o tempo que nós estamos dispostos a esperar a vinda de Cristo? Qual é o tempo que você está disposto a manter fiel? Porque tem pessoas que mantêm fiel 5 anos, 10 anos e cansa. Eu cansei, estou cansado, eu não aguento mais. As pessoas cansam rapidamente. Irmãos, você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e ponto final. Não tem Domiciano, não tem diabo, não tem demônio, não tem o mundanismo, não tem nada que venha fazer você parar de servir ao Senhor e de ter Ele como seu Senhor, como seu Deus e como seu Salvador. É preciso ser testemunha até a morte, ou até que Jesus venha. O próprio livro de Apocalipse diz: aquele que for fiel até o fim será salvo. Então é preciso que nós apliquemos, que nós olhemos aqui para João. Por isso que eu fiz questão de dar esse pequeno histórico da vida de João, ao seu respeito de fidelidade. Ele manteve fiel, mesmo com a grande perseguição, ele estava ali fazendo a obra do Senhor. Agora imagine nós que não somos perseguidos em nada e temos dificuldade. Às vezes o que alguns fazem, em vez de dar testemunho de Cristo, mau testemunho do seu irmão. Tem pessoas que gostam de falar mal do seu próprio irmão. É o testemunho que ele dá. Quando ele encontra com uma pessoa, em vez de falar de Cristo, ele não fala de Cristo, ele fala do irmão. Ele vai falar do próprio irmão que está andando com ele, que está na igreja, está no mesmo sofrimento, está na mesma angústia, está na mesma batalha. Nós somos por Cristo e acabou. Você é por Cristo. Quem é por mim, meu irmão, não é contra mim. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, olha, nós vimos ali um pessoal ali que está falando o teu nome, mas eles não estão andando com a gente, está lá falando o teu nome, falando que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor cura, e que o Senhor vai fazer maravilha, que o Senhor vai morrer, e que depois vai ressuscitar. Eles nem andam com a gente, está falando do Senhor, e nós podemos ir lá e fazer eles calar a boca? Aí Jesus disse: não, Senhor, se está falando de mim, deixa falar, está falando bem, está falando do meu evangelho, da minha palavra. Quem não é, como é que é? Quem não é contra mim, é por mim. Ou seja, quem não é contra nós, é por nós. Se eles não são contra nós, é porque eles são conosco. Então, se nós estamos vivendo no mesmo caminho, trilhando no mesmo caminho, é preciso que nós tenhamos, irmãos, uma consciência dos céus, uma consciência de nós falarmos mais de Cristo. Quando nós falamos mais de Cristo, nós não vamos falar do nosso irmão. Às vezes nós temos um culto tão maravilhoso, às vezes nós temos uma escola como essa, tão maravilhosa, e quando nós nos deparamos com um irmão ou com outra pessoa, em vez de nós irmos discutirmos, falarmos, aleluia, sobre os assuntos da palavra de Deus, nós vamos dar mau testemunho. Mas nós vemos aqui o exemplo. Ele estava dando bom testemunho. Agora, uma coisa é interessante. O Senhor
através das cartas que ele vai mandar, e que nós vamos entrar nelas já para a próxima semana, o Senhor vai fazer a avaliação da igreja como está. Ele vai avaliar a igreja. Por isso que isso é muito bom e é muito importante, porque nós vamos fazer uma avaliação de nós também. Vamos aproveitar, fazer uma avaliação de nós. Vamos fazer uma avaliação de nós. Vamos ver, vamos olhar para João, que o Senhor Jesus encontrou ele no meio de perseguição, de turbulência, de tribulação, de tanta angústia. Alguns acharam que aquela época era a época da tribulação. Inclusive, alguns segmentos de estudos dizem que aquela época era a época da tribulação. Aquela foi a grande tribulação. Por tanta perseguição ao Evangelho e ao povo de Deus. Mas ali tinha João fiel, aleluia. Diga ao irmão que está do seu lado assim: é muito bom ser fiel. Diga, segura sendo fiel até o fim. Agora o versículo 3, olha o que Jesus vai dizer: bem-aventurado aquele que, e aos que, e os que, e os que, e os que, e os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha, duas coisas muito interessantes aqui. O Senhor está falando aqui de promessa. O Senhor está falando aqui de promessa. O Senhor está falando de bem-aventurança. E durante o Apocalipse nós vamos ver aqui 7 bem-aventuranças no decorrer de todo o livro. 7 bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças é essa: bem-aventurado aquele que lê. Deixa eu te perguntar, você lê? Você tem cuidado de estar lendo a palavra de Deus? Porque tem crente, irmãos, que tem a Bíblia, mas a Bíblia tem empoeirada debaixo do braço. Vamos aplicar a palavra. Você tem a Bíblia, mas a Bíblia tem empoeirada. Está lá na estante jogada. Tem pessoas que é tão descuidadoso com a palavra de Deus, irmãos. Ele deixa a Bíblia dele em qualquer lado, ele põe no chão, ele põe em qualquer canto, ele não se importa, chega em casa, joga em cima da cama, joga na estante de qualquer jeito, de qualquer forma. Tem Bíblia de pessoas que você olha para a Bíblia e fala: meu Deus, isso é uma Bíblia? Cheia, né? Cheia de orelha. Cheia de orelha. Que Bíblia é essa? Cuida da palavra de Deus. Ele não tem o cuidado da palavra de Deus. O Senhor está dizendo: bem-aventurado aquele que lê. Irmãos, esta palavra chegou até a tua mão para você ler. Bem-aventurados que lê o livro de Apocalipse. O povo tem medo de ler o livro de Apocalipse. Não, Apocalipse não. Eu não quero ler o livro de Apocalipse. Quando a gente abre a Bíblia para pregar no Apocalipse, quando você abre, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, a pessoa já treme. Já treme de medo. Ih, meu Deus, vem Apocalipse, né? O crente tem que se alegrar quando abrir Apocalipse, irmão. Amém? Crente fiel tem que se alegrar. Então, bem-aventurado aquele que lê. Fica a pergunta para você: como tem sido os seus dias de leitura da palavra de Deus? Você tem lido? O problema é que nos dias que nós vivemos é um pouco complicado para ler a Bíblia. Por quê, pastor? Porque é difícil achar a Bíblia. Hoje você tem Bíblia no telemóvel. 2, 3, 4 Bíblias diferentes, 5, 6. Diferentes no telemóvel você tem ali, aonde você estiver, no comboio, na rua, no avião, andando. Mas o que adianta você ter Bíblia no telemóvel e não ler? Não adianta nada. Para que está servindo? O que adianta você ter 3, 4, 5 Bíblias na sua casa e você não ler? Não vai adiantar de nada. Bem-aventurado o quê? Lê.
Irmãos, todos aqueles que lêem esta profecia é bem-aventurado. Saiba de uma coisa, você é bem-aventurado. O meu pai, eu tenho um irmão, que é o irmão depois de mim, e um tempo atrás meu pai muito preocupado com ele, porque ele distanciado do evangelho, e ele entrou em umas complicações, esse irmão meu, muito grande, e ele não sai de dentro de casa, mas ele passa em casa o dia todo lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Só que ele não é cristão. Ele não vai na igreja. Ele não serve ao Senhor. Ele não serve ao Senhor de verdade. Fuma. E o meu pai falou comigo preocupado: meu filho, seu irmão, ore para Jesus salvar o seu irmão. Eu disse: Jesus vai salvar ele, pai. Você sabia que ele é um bem-aventurado? Eu disse: esse homem é bem-aventurado nada? Eu disse: é, pai, ele está lendo a palavra de Deus. Quem lê a palavra de Deus é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado, ele está lendo. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Uma hora ele vai ser liberto pela verdade. Deixa ele ler a Bíblia. Amém, irmãos? Está melhor do que muitos crentes que não lê. Outro dia eu liguei daqui de Portugal para a minha casa, e eu disse para o meu pai: deixa eu falar com o meu irmão aí. Você quer falar com ele? Sim, deixa eu falar com ele. Aí eu disse para ele, chama Robélio, Robson e Robélio. Eu disse: Robélio, por favor, cita um salmo para mim aí. E aí ele começou a citar o salmo todinho. Aí eu disse: agora cita uma parte do Apocalipse. Ele citou a parte do Apocalipse. Eu disse: continue lendo a Bíblia, porque todas as vezes que eu ligar eu vou querer que você leia, que você fala de cor para mim um salmo ou um capítulo da Bíblia. Então, queridos, é bem-aventurado aqueles que lê. Agora, só que mais bem-aventurados ainda é os que ouvem, porque muitos às vezes não sabem ler, tá? Quem sabe que alguém estava preocupado: mas eu não sei ler. Mas o Senhor é tão fiel que ele diz: fica tranquilo, se você não sabe ler, bem-aventurados que ouvem. Porque tem pessoas que têm prazer, irmão, de ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que têm prazer de sentar para ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falar, ouvir ler a palavra de Deus. Ele fica atento para ouvir a palavra de Deus. E uma coisa interessante, que agora até os que não sabem ler não tem mais desculpa. Por quê? Porque agora tem a Bíblia em áudio. A Bíblia em áudio. Então você pode agora também ouvir a Bíblia. Você pode ouvir a Bíblia, colocar do capítulo 1 de Gênesis e até o capítulo 22 de Apocalipse, ouvindo a palavra de Deus. Então o Senhor diz: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus. Agora, bem-aventurados também os que guardam, porque aqui é que é algo importante, é guardar. O que quer dizer guardar? Guardar é você obedecer, porque só ouvir e só ler não adianta. Vai ficar lá como o meu irmão Robélio está, né? Ouve, ou seja, lê, ou escuta, mas não guarda. Porque tem pessoas, irmão, que estão escutando a palavra de Deus todo dia. Vem para a igreja, o culto de doutrina, você, palavra de Deus, dá ensinamento, ele ouve, chora, aí sai da porta dali para fora, continua do mesmo jeito. Tem pessoas que caem no pé do altar, arrependido às vezes por coisas que faz, depois volta novamente, esquece, se entrega a Jesus, ouve a palavra, se converte, se entrega, mas depois não guarda. Se tem uma coisa maravilhosa, irmãos, é guardar a palavra de Deus. Por isso o salmista diz assim: guardei a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista disse: eu guardei a sua palavra no meu coração. Coisa maravilhosa é você guardar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Não vai adiantar de nada você ouvir a palavra de Deus e não guardar no seu coração, e não fazer da forma que deve ser feito. Amém?
Diga assim comigo: a partir de hoje, eu vou guardar e obedecer a palavra do Senhor. Eu peço a todos vocês aqui, não obedeçam ao pastor Robson. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Eu não preciso que ninguém me obedeça. Eu preciso que você obedeça a palavra de Deus. Eu preciso que você obedeça a palavra de Deus. Se você obedecer a palavra de Deus, você vai estar alegrando a Jesus e vai estar alegrando também o pastor. Porque é isso que nós temos que fazer. Obedecer a palavra de Deus. Muita gente estão na casa de Deus, irmãos, mas não obedece a palavra de Deus. E às vezes tem pessoas que ficam pensando: mas será que não aprendem? Será que não sabem? Sabe, ensina, nós ensinamos. Agora é cada qual individual. Você também não vai ficar olhando para o irmão que não está obedecendo. Porque tem crente que só olha para quem não obedece. Ah, mas fulano de tal, o obreiro fulano de tal, que a irmã fulana de tal fica olhando para os outros, não olha para ele. Por isso que Jesus disse assim: olha, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Tira primeiro a trave, que tem gente que está com a trave atravessada no olho, irmão. Está enfiado aqui e está saindo do outro lado. Ele está andando assim, ó, mas ele consegue, com o olho ainda, ele está vendo o erro dos outros. Está olhando e dizendo assim: eu estou vendo um cisquinho aí no seu olho. Mas rapaz, você não está vendo a trava que está no seu? Quantos compreendem? Diga amém. Então, guarda a palavra do Senhor. Não olhe para os que não obedecem, olhe para os que obedecem. Por que as pessoas tendem a olhar para o mal? Olhar para as coisas erradas? Por que não olha para as coisas boas? Olhe para as coisas boas. Olhe. Você pode se espelhar em A, se espelha em A. Se você vê que B não tem como você se espelhar, olha, deixa B, se consertar com Deus, viver com a sua vida e ter um encontro com Deus também. O importante é que nós estejamos andando em amor neste mesmo caminho que leva para os céus, sem empurrar ninguém para fora do caminho. Amém, meus irmãos? Porque tem uns, Diácono Tarcísio, que sai fora do caminho e quer puxar outros. Tem gente que está saindo fora do caminho e está agarrando alguém pela gravata e arrastando também. Sabe como é que eles fazem? Sabe como é que faz? Fica apontando: ah, mas e fulano? Eu não estou lá porque fulano, você é crente igual fulano. Eu não estou naquela igreja porque você é crente igual Beltrano, ser igual ciclano. Irmão, tem gente olhando assim. Esses estão caminhando diretamente para o Zinfa. Sabe o que é Zinfa? Zinfa é inferno. Está caminhando para o inferno. E fica colocando culpa em um, culpa em outro. Eu não vou por causa de fulano. Olha lá como é que está. Olha lá, você viu ele mastigando chiclete dentro da igreja? Você viu como é que ela entrou lá na igreja? Você viu como é? E fica olhando para os outros. Por que você não olha para Cristo? Todo crente que olha para Cristo, irmãos, ele nunca desiste do Evangelho. João passou por muitas dificuldades, muitos problemas, mas o alvo dele era Cristo, o alvo era Cristo, o alvo era Cristo. João disse: João, tu está indo para onde, João? Você está maluco, rapaz? E ele seguindo Jesus, Jesus indo com a cruz e ele indo também, ali, de longe, olhando. Pedro caiu na capoeira, os outros discípulos também, mas ele disse: não, vocês podem correr, mas eu sei onde é que eu estou indo. Por isso que Jesus colocou um selo nele: ninguém te mata, você vai morrer de velhice. Amém? Vamos lá. Agora aqui diz o porquê porque é bem-aventurado. Sabe por que é bem-aventurado? É bem-aventurado porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Fala o porquê, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aqueles que estão ouvindo e guardando, porque não adianta ouvir e não guardar. Lendo e guardando, obedecendo, estes são bem-aventurados. Agora, mal-aventurados, se eu pudesse colocar um versículo aqui embaixo, né? Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós não devemos nem aumentar e nem tirar, né? Mas que nós podemos ver que o inverso disso aqui é que é mal-aventurados os que ouvem
os que ouvem, e os que lê, e os que não guardam, coitado, é um mal-aventurado. A pessoa ouve, lê, vem na igreja, frequenta o culto, traz oferta, dá o dízimo, mas não está guardando a palavra. Continue olhando para os outros, ainda não está olhando para Cristo. Tem muita gente na igreja assim. A maioria das pessoas que se desviam por causa de pessoas. A maioria das pessoas que distanciam da igreja, distanciam por causa de pessoas. É porque quando elas vieram para a igreja, elas não vieram, não foi por causa de Cristo. Elas vieram por causa de pessoas. E por causa de pessoas, elas também saem. Diga assim: eu vim e estou aqui por causa de Cristo. Aleluias. Amém. Por causa de Cristo. Então, ponto final. Vamos lá. Esta aqui é o Senhor falando sobre o assunto, do livro, o título, que é a revelação. Agora vamos ver a dedicação às 7 igrejas da Ásia. O Senhor vai dedicar este livro, já aqui na sua introdução, às 7 igrejas da Ásia, e que é aplicada para toda a igreja em todos os tempos e em todas as eras. Amém? Vamos lá. Leia o versículo 4 para mim, por favor, todos juntos. Muito bem. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, ou seja, a carta foi entregue para João, e às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Aqui, queridos, nós vemos o próprio Jesus dizer que este livro é da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Então, aqui dá uma demonstração de eternidade, Deus eterno. Nós somos eternos para a eternidade. Deus, Jesus é eterno da eternidade. Você sabe o que isso significa? Olha, nós somos eternos para a eternidade. Jesus é eterno da eternidade. Ou seja, aquele que é, ponto final, aquele que era. Ou seja, Jesus, Ele foi e Ele é. A nossa vida é marcada na data do nosso nascimento. O seu nascimento para cá é que é marcada a sua vida. Só que Jesus não. Jesus sempre foi. Amém, meus irmãos? Ele é da eternidade. Ele sempre foi. Ele sempre é. E Ele sempre será. Ele é o que há de vir. Amém, meus irmãos? Então, dá uma demonstração aqui da eternidade de Cristo. Por isso essa saudação, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte. Ele está dizendo aqui da parte daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aqui também é algo que parece se complicar, essa questão aqui de dizer, da palavra dizer, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Querido, todas as vezes que
nós vamos ler no Apocalipse muito esse simbolismo do 7. Nós vamos ver muito 7, 7, 7, 7, 7. O que nós mais vamos ver, o número que nós mais vamos ver aqui vai ser o número 7. E aqui quando fala os 7 espíritos, que nós sabemos que só tem um espírito, não é verdade? Só existe um espírito. Por que a palavra está dizendo 7 espíritos? Então é algo que pode também trazer uma confusão na cabeça. Quando a Bíblia fala aqui, 7 espíritos, o João está falando isso aqui é um ato simbólico, do 7, porque o 7 é perfeição, está falando da perfeição, está falando de plenitude, da plenitude da perfeição. Quando nós falamos em 7, nós estamos falando das 7 essências do Espírito Santo, né? Se você for ler aí, nós temos alguns capítulos da Bíblia que fala sobre essa essência, né? Fala sobre essa essência do Espírito Santo, né? Por exemplo, a sabedoria é uma essência do Espírito Santo. Então, são 7 essências, ou seja, na verdade, isso simboliza a plenitude, a perfeição do Espírito Santo. Amém? Por isso diz 7 espíritos. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Aqui é outra pergunta que é muito peculiar, também essa questão do primogênito dos mortos. Há uma confusão também teológica e uma confusão em algumas vertentes acerca disso, né? Jesus é o primogênito dos mortos. Como é que ele pode ser primogênito dos mortos se nós sabemos que tem outras pessoas que ressuscitaram? Não é verdade? Nós vemos que o próprio Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou outros, né? Ressuscitou aquela menina. Nós vemos que também Eliseu também ressuscitou lá no Velho Testamento. Nós vemos que houve ressurreição no Velho Testamento. Nós vemos que no Novo Testamento várias pessoas foram ressuscitadas pelas mãos dos discípulos. Então por que Jesus é o primogênito dos mortos? Porque Jesus é o único que ressuscitou, irmãos, é o único que ressuscitou dos mortos e que não voltou a morrer de novo. Você dá glória a Deus por isso ou não? Ou seja, esse aqui é o único que venceu a morte. Jesus é o único que venceu a morte por completo. Ele morreu, mas depois ele foi lá e venceu a morte. Ele foi no inferno, tomou a chave da morte, do inferno, tomou a chave, ele tomou o controle de tudo, ressuscitou. Ele é ressurreto entre os mortos, ele é o primogênito dos mortos. Pronto, morreu, mas ressuscitou e não voltou a morrer de novo. E todos aqueles que ressuscitaram já voltaram a morrer de novo, morreram novamente. Ele é o único, né, primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Uma coisa que nós devemos nos alegrar, que nós vemos que Jesus, mesmo com as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, Ele nos ama. Mesmo com as nossas imperfeições, como nós somos tão imperfeitos, mas Ele nos ama. E aqui ele diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Queridos, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus.
Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. A história de Policarpo, muitos de vocês sabem, ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus, foi preso, foi martirizado, e levaram ele à morte, e cortaram as suas mãos, e ele estava agonizando para morrer, e disseram para ele o seguinte: desista, desista, você ainda tem tempo de desistir, ainda há uma oportunidade para você. Ele disse: não, eu não posso fazer isso com o meu Senhor, eu vou ser fiel até o fim. Quando o diabo viu que não tinha mais jeito, que ele não ia desistir, pegou, foi lá no inferno, tirou um extrato rapidinho de todos os pecados dele, e trouxe à presença dele, que ele estava cheio de pecados, e começou a desdobrar e dizer assim: olha, Policarpo, está aqui os seus pecados, olha, está aqui, tudo são os seus pecados. Isso aqui você fez? Disse: sim, isso aí eu fiz. Isso aqui você fez? Sim, isso eu fiz. E foi mostrando para ele, o diabo mostrando para ele todos os pecados dele, o extrato do pecado. E depois disse para ele: e agora? O que você vai fazer? Você é um homem pecador, olha a sua vida como é que está. Mas ele, com o seu toco de braço ensanguentado, foi lá naquele extrato e escreveu com o sangue da sua mão: mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós pecamos todos os dias. Você peca, nós pecamos. Mas o problema do pecado é você não confessar ele e não deixar. O problema do pecado é você continuar com ele dentro de você. Se todo aquele que peca, que se arrepende, irmãos, automaticamente, aleluia, o sangue de Jesus passa e deixa mais alvo do que a neve. Nós somos embranquecidos com o sangue do Senhor Jesus. As nossas vestes são embranquecidas, são alvas, através do sangue de Jesus, através do nosso arrependimento dos nossos pecados. Agora, não adianta a pessoa não se arrepender, ficar acumulando pecado. Nós só somos purificados dos nossos pecados quando há a renúncia, ou o arrependimento do pecado, e depois a renúncia do pecado, renunciar ao pecado. Amém? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Versículo 6, vamos caminhar agora para o versículo que tem uma interpretação com algumas vertentes diferentes que complicam a visão de alguns. O versículo 6 diz assim: e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai, e ele glória e poder para todo sempre. Amém. Nós vemos aqui o versículo 6, o versículo que é um pouco meio complicado é o versículo 7. O versículo 6, nós vemos aqui que o Senhor, irmãos, nos purificou de todos os pecados e nos fez reis e sacerdotes. Que maravilha! Nos fez reis e sacerdotes para Deus e para a glória do Senhor para todo sempre. Amém. Nós somos purificados, santificados, limpos de todos os nossos pecados. Aleluias. E nós seremos reis e sacerdotes para Deus. Amém?
reis e sacerdotes para Deus. Agora, o versículo 7 é um versículo que tem um pouquinho de dificuldade, que nós vamos ler. Leia para mim, por favor. Que eu vejo que o versículo, nessa primeira fase aqui, que é mais ou menos um pouco, assim, numa visão, se nós formos ver das linhas, das interpretações, nós vemos que muitas pessoas, muitas escolas, muitos teólogos interpretam de forma diferente. Versículo 7, por favor, leiam para mim, todos juntos. Glória a Deus. Pastor, por quê? Escute que eu vou ler aqui compassadamente e você vai entender um pouquinho porque é um pouquinho complicado. Mas não tem nada de complicado. Parece só. Quando nós vemos outras versões, parece ser um pouco complicado. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Aqui fala da vinda de Cristo, só que algumas vertentes, algumas linhas teológicas, disse que Jesus virá somente uma vez. Jesus só vai vir essa única vez. Jesus vai vir de forma visível, que é o que diz aqui, e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, todo olho verá. Então há algumas vertentes, alguns ensinamentos, que dizem que Jesus vai vir de uma vez só, por completo, e esta será a vez que Jesus virá. Só que esse ensinamento se torna um ensinamento errôneo, porque as pessoas, é preciso entender o que nós pregamos, os que os pentecostais pregam, que Jesus virá arrebatar a sua igreja num abrir e fechar de olhos. Só se você for olhar que Jesus arrebatar a igreja com abrir e fechar de olhos, ou seja, 7 milésimos de segundo, você fala assim, são 7 milésimos de segundo, não tem como ninguém ver. Agora, como que aqui está dizendo que Jesus virá e todo olho verá? O João está dizendo aqui que é 3 anos e meio depois. Parece, quando você vai ver essa linha, você vai imaginar, e aí eles vão ensinar o seguinte, que Jesus não, ele vai vir, e todo olho verá, e todos verão a sua vinda, e etc, etc. Só que essa vinda aqui, queridos, essa vinda aqui não é a vinda para a igreja. A vinda para a igreja vai se dar lá em Tessalonicenses, capítulo de número 4, o versículo número 13. Alguém pode ler? Rapidamente. Tem um microfone aí? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Vamos lá? Quem é que vai ler? Essa linguagem é a linguagem de hoje. Vamos lá, a Bíblia dela. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, junto com ele. Levará os que morreram crentes nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, nós iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá
o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morrerem crendo em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essa palavra. Amém. Glória a Deus. Versículo 50 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Aí fala que os mortos ressuscitarão primeiro, né? Vai ser em uma rapidez muito grande. No versículo 7, aqui não fala de ressurreição de mortos. Aqui não fala sobre a igreja que será arrebatada em um mover poderoso de Deus. Aqui não fala. Aqui fala que Jesus vai vir. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui diz que ele vai vir, mas não está falando que ele está vindo buscar. Amém, meus irmãos? Lá em Tessalonicenses nós vemos que Paulo diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo. Só vai ressuscitar quem morreu em Cristo. Aqueles que morreram sem Cristo não vai ressuscitar. Nessa parte aqui não. Lá na frente, em Apocalipse, nós vamos ver a ressurreição dos outros que morreram sem Cristo. Que eles serão ressurretos, eles irão ressuscitar para o grande julgamento. Isso vai ser lá no final. Nós vamos dizer sobre isso. Mas Paulo fala categoricamente aí que os mortos ressuscitarão primeiro e logo nós seremos arrebatados. Agora, o que é arrebatados, irmão? Arrebatados é tirar com força. Arrebatado é tirar de uma forma que ninguém vê. Arrebatamento é algo que... Pastor Robson foi embora. Só eu? Diga, eu também estou junto. Isso é caravana. Aleluias. Queridos, por o arrebatamento ser em um abrir e fechar de olhos, alguém vai procurando 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Já achou? Daqui a pouco lê. Por o arrebatamento ser num abrir e fechar de olhos, e numa rapidez tão grande, que já está falando arrebatamento, é preciso que os crentes estejam preparados. Ei, irmão, ei, irmã, ei, crente, ei, obreiro, ei, obreira, que está tão desfalecido, a vinda de Jesus será de repente. Não vai dar tempo de você arrancar as imundícies da sua vida, não. É preciso arrancar antes. É preciso arrancar antes. Vai ser numa rapidez que não dá nem tempo. Porque se Jesus for vir dessa vez aqui, e ver Jesus nas nuvens, e todo olho verá, vai dar tempo de dizer: Jesus me perdoa, perdoa meus pecados, perdoa minha mãe, perdoa meu pai. Dá tempo de fazer um bocado de coisa. Porque a nossa mente é uma rapidez. Só que o arrebatamento não é assim, não. O arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos. E o nosso Senhor Jesus é justo. Não vai dar tempo para nada. E eu fico olhando pessoas, irmãos, vamos buscar a nossa perfeição em Cristo Jesus. Vamos estar atentos, porque o arrebatamento acontecerá a qualquer momento. E uma coisa eu vou revelar aqui hoje. Quando vai ser o arrebatamento? Lê o versículo aí que eu vou ler. Eu vou dizer agora para vocês. E não vou ser herético. Eu tenho orado a Deus: Senhor, não deixa eu ser herético, que eu fale na tua palavra a verdade. Daqui a pouquinho eu vou dizer qual é a hora que Jesus vai vir.
Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o qual é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Queridos, olha, eu disse há pouco que a própria palavra interpreta a própria palavra. Nós não podemos, nós vemos Paulo falar em Tessalonicenses e depois confirmar a mesma palavra em Coríntios. A palavra interpreta a palavra. Então eu não posso acreditar nessa linha de pensamento de que realmente não haverá arrebatamento. Haverá essa vinda de Cristo em que Ele vai fazer tudo em todo esse momento. Olha, a vinda de Cristo se dará em duas fases. Em quantas fases a vinda de Cristo se dará? Duas fases. A primeira fase é esta fase que Ele vai vir nas nuvens com poder e glória e nos arrebatará no abrir e fechar de olhos. Essa forma é uma forma invisível. Ninguém verá. Ninguém vai ver, o mundo vai virar um desespero, querendo saber o que aconteceu com o povo que desapareceu. Somente os crentes frios e os desviados é que vão saber o motivo do desaparecimento da igreja. Somente esses. Esses vão dar notícia logo. Ele fala: não, eu já sei por quê. E vocês não sabem o que vai acontecer. A igreja vai encher de desviados e de pessoas que realmente estão na casa de Deus e que agora, por que eu não fui? Meu Deus, por que o pastor falou tanto e eu não quis seguir? Meu Deus, por que o pastor pregou tanto e eu ignorei, fiquei com raiva do pastor, me chateei com o pastor, me zanguei com o pastor, achei que ele estava me picando. Não é te picando não, minha irmã, não é te picando não, meu irmão. Eu quero que você suba, aleluia, na primeira fase, no arrebatamento da igreja. É aqui que eu quero que você suba, para você não ficar para contar a sua triste notícia e contar a minha boa notícia. Contar a triste notícia de quem fica e falar da boa notícia de quem foi. Então, esta vinda de Cristo, ela será visível. Essa primeira fase da vida de Cristo, olha, entenda. Jesus virá em duas fases. A primeira fase de forma invisível, a igreja será arrebatada. A segunda fase, que é esta fase aqui que nós acabamos de ler do capítulo, versículo 7, que é a fase visível. Ele vai vir de forma visível. A primeira vinda de Cristo, ou a primeira fase da vinda de Cristo, os crentes serão arrebatados para os céus. Mas na segunda fase da vinda de Cristo, os crentes já vêm com Cristo. Nessa fase aqui, meu irmão, nós estamos juntos. Entendeu? Nós vamos vir. Então, essa segunda fase, essa segunda vinda, os crentes retornam com o Senhor à terra. Está escrito em Apocalipse 19, 14. Não vamos ler para não tomar tempo, está acabando o tempo. A segunda vinda ocorre depois da grande e horrível tribulação.
a primeira fase da vinda de Cristo é antes da tribulação. E este outro segmento, que é até o segmento dos presbiterianos, eles afirmam, dizem que Cristo vai vir em uma fase só, e que não haverá milênio, e que não haverá, ou seja, e que não haverá esse tempo de tribulação, que a igreja vai passar por essa tribulação. Longe de mim que eles passem por essa tribulação, mas não eu. Tribulação, basta a tribulação de hoje. Quando o anticristo se manifestar, meu irmão, a igreja está muito longe daqui da terra. Aleluia. E eu creio, aleluia, que quando o anticristo estiver aqui na terra, jogando o povo no calabouço, aleluia, Jesus está passando e dizendo, aleluia, me servindo a santa ceia, servindo para um, servindo para outro, servindo para um, servindo para outro, aleluia, Jesus está nos servindo a ceia. Enquanto alguns estarão aqui lamentando, chorando, angustiado, triste, arrebentando, e o anticristo chamando para o recadastramento. Agora será muito fácil, o número de todos será 666. Só compra quem tem o número da besta. Só vende quem tem o número da besta. Então, o anticristo vai selar todos que não subiram no arrebatamento. E aqueles que não aceitarem o selo, irmão, aí vai comer de verdade o pão daquele que está reinando amassou. Sim, sim. Então tem alguns segmentos, irmãos. Eu não posso acreditar nesse segmento. Eu não posso seguir. Embora nós vemos tantas coisas boas que nós podemos ver em algumas escolas de interpretação, em outros sentidos. Mas tem coisa que nesse aqui não tem como engolir, porque Paulo está dizendo, e depois na frente nós iremos ver verdadeiramente. Alguém leia para mim aí, por favor, Apocalipse 19, 14. O arrebatamento, irmãos, vai ocorrer antes da grande tribulação. Alguém leia 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 9. Alguém procura rapidinho 1 Tessalonicenses 5 e 9. Nós vamos ver que o arrebatamento vai ocorrer antes da grande tribulação. 19, 14, né? 19, 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E seguia os exércitos com vestes puras, limpas. Leia aqui na outra, pode ler. 1 Tessalonicenses capítulo. Aí é os santos vindo com Cristo nessa segunda vinda. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, o quê? Repete de novo. Porque Deus não nos destinou para a ira, ou para a tribulação, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Ou, em outras versões, tribulação. Então, Deus, o Senhor Jesus, virá, irmãos, antes, tá bom? Então, esse versículo, às vezes, pode ser muito mal interpretado. E é preciso ter muito cuidado. Por quê, pastor? Aqui, queridos, para entender o Apocalipse, o Apocalipse ele não está numa cronologia. Tem coisas que parecia que deveria estar no final e está já no início. Que está no meio em vez de estar no final. Então não está em uma cronologia, não foi escrito em uma cronologia. Amém? Então, há de se entender que verdadeiramente o arrebatamento será antes da grande tribulação. Afirmar que isso aqui já é tribulação, meu irmão,
Que tribulação? Tribulação nenhuma. Você sabe o que é a tribulação? Crente, irmão, está com a barriga cheia, alegre, sorridente, feliz, pode estudar, pode trabalhar, pode comprar, pode vender, pode abrir empresa, pode fechar empresa, pode voar, pode nadar, pode tudo. Agora, quando o anticristo vier, acabou. Se a pessoa quiser professar Cristo, se alguém não receber, não querer o recadastramento, colocar o chip, ou colocar o número da besta, o registro de Satanás, o selo do diabo, se ele não quiser o selo, ele vai sofrer amargamente. É isso que é a tribulação. Por quê? Porque ele não pode. Ele não pode, não vai poder comprar, ele não vai poder trabalhar. Hã? Não, mas a morte não vai ser amarrada não é nesse tempo, não. Não, lá na frente nós vamos ver. Não é nesse tempo, não. Mas a morte vai correr. A morte não quer caso com crente. A morte não quer caso com crente desviado, não, meu irmão. Até a morte você sai de mim, feliz. Sai de mim. Né? Porque nessa época, irmã Cida, muitos irão morrer. Muitos serão mártires. Muitos entregarão as suas vidas. Muitos dirão, olha, eu não recebo, eu não quero. Eu pode me matar, pode fazer o que quiser. Só que aí, irmãos, eles não vai matar de vez, né? Vai enfiar uma agulha numa unha, né? Aquela unha de gel bonita, que tem alguns que gostam de usar. Vai ficar para esse dia, né? Vai enfiar, né? É aqui que você põe a unha de gel? É. Então toma aqui. Aí enfia a unha, lá dentro a agulha, né? E você, é a tribulação, meu filho. Você não foi por quê? Você quer o número da besta? Não, não quero. Então dá o outro dedinho para cá. Aí toma. Né? Aí, aqui de novo. Entendeu? Aí vem outro com alicate no brinquinho, né, na orelha. Segura no brinco. Fala, vou arrancar assim. Tá! Aí isso que você... Aí, meu irmão, aí isso aqui é tribulação. Entendeu? Chegar nos olhos, na capela do olho. Entendeu? Aqui onde é que uns gostam de pintar aquele negócio roxo. Vem cá, me dá para cá, que isso aqui é aqui mesmo. Entendeu? Meter agulha. Ele vai matar devagarinho, para ter prazer na morte, para ver se a pessoa desiste. Não, alguns sorrem, mas isso é caso de chorar. Isso é caso de chorar. Porque o que acontece é o seguinte. Neste grande tempo, irmão, da grande tribulação, vai ser terrível. Para alguém passar, vai ser difícil. Não vai ser fácil. Porque vai ser torturado. Que quem vai comandar, irmãos, é Satanás. Satanás. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe quem está aqui hoje? No mundo hoje? No mundo hoje está aqui, sabe quem? O Espírito Santo está conosco, está com a igreja, guiando a igreja, levando a igreja, consolando a igreja, abençoando a igreja. O Espírito Santo está conosco. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor, cuidando de nós. Mas e depois, meu irmão, que arrebataram a igreja? O que anjo vai ficar fazendo aqui? Meu irmão, me dá licença, eu vou lá ver esse negócio. Isso tem que estar marcado para tanto tempo. Eu quero dar cambalhota, pular, plantar bananeira, entendeu? É anjo que está esperando esse grande dia. Ou você acha que a expectativa só é da igreja? Há expectativa muito grande no céu, irmãos, para esse grande dia. Há uma movimentação no céu. E esses últimos dias nós temos sentido que há uma movimentação no céu muito forte. Aleluia. De anjo para lá e para cá. Parece que vai acontecer uma festa a qualquer momento. Aleluia. E esta festa é a boda dos cordeiros. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não deixa as coisinhas pequenininhas te tirar do reino do céu, não, irmão. Tem gente, irmão, que deixa a coisinha pequenininha tirar do reino dos céus. Né? Uma jovem, outro dia, um tempo atrás, aceitou Jesus como seu salvador. Aí tinha um pincezinho no umbigo. Não, isso não tem nada a ver, pastor. Isso não tem nada a ver. Eu falei, minha filha, mas essa porcariazinha num trenzinho desse vai te tirar, te domina.
Como que pode um pincem dominar uma pessoa? Não, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver aí no umbigo e não tem nada a ver também na língua. Tanto faz na língua, como no umbigo, como no nariz, como na orelha, como no olho. Entendeu? Marca onde é que você quiser. Se purifique, minha filha. Se limpa. Você vai deixar essa coisinha, uma bolotinha dessa te prender? Tem gente que uma coisinha de nada está prendendo ele. Não. Tirando do reino dos céus. Se algo, irmão, se tem pequenas coisas são as pequenas coisas que nos tiram do reino dos céus. São as pequenas coisas. Porque às vezes nossos corações, irmão Valdirene, às vezes está preso em coisas pequenas. Em coisas bobas. O inimigo nos prende. Irmãos, o diabo, tem gente que é tão fraco, mentalmente, espiritualmente, tão fraco, que o diabo prende ele com um pince no umbigo. Está amarrado. Pronto. Ninguém pode tocar. Fica amarrado com aquele negócio no umbigo. Né? O inimigo amarra ele, diz, está selado, está marcado, é meu, é minha. Porque coisa de Deus não é ou não é? Isso não é coisa, não é, para mim não é. Ah, como eu disse aqui na terça-feira, esse pastor novo demais, é muito novo, mas é tão cafona. Aí eu dei a resposta, né? Se você quiser, você vai lá ouvir, né? Eu dei a resposta forte, e a minha resposta foi essa: olha, sabe o que você faz? Eu sou cafona mesmo, deixa eu ser cafona, mas deixa eu pregar a palavra de Deus. Se você, o que você deve fazer é o seguinte, é colocar sabão líquido na água, em 1 litro de água e gargarejar, até fazer bobolha, e deixar minha vida em paz, pregar a palavra de Deus. Assista lá a mensagem de terça-feira, o primeiro avivamento na Bíblia Sagrada, está na grande mensagem de terça-feira passada. Coisa muito forte aquela mensagem. Não é para todo mundo, não. Então, queridos, se uma coisinha pequena vai tirar você do reino de Deus, irmão, olha, Jesus disse o seguinte: olha, se você for andando e alguém te dizer assim, ei, me dá aí essa túnica. O que Jesus disse? Disse, amigo, leva a capa também. Leva também. Fazer questão. Se alguém te chamar para caminhar 1 milha, caminha 2. O que custa? E às vezes nós achamos difícil, irmãos, as pessoas acham difícil. O problema maior é o problema do não tem nada a ver. Tem uma música aí que fala do não tem nada a ver. Diz que não tem nada a ver. Mas isso não tem nada a ver. Mas aquilo não tem nada a ver mesmo, irmão. Agora não tem não. Mas quando a igreja estiver reunida na grande mesa da ceia, eu não sei aonde vão estar esses que acham que não tem nada a ver. Né? Eu não sei aonde eles vão estar. Eu sei de uma coisa, que no capítulo de número 7, no versículo 7, aleluia, quando Jesus vier, aleluia, a igreja vai descer juntamente com ele. Depois da grande festa, depois da grande ceia, e nós vamos falar muito aqui sobre isso. Então, queridos, olha quem é que está falando essa palavra, olha quem está falando, versículo 8, para nós encerrarmos. Olha quem está falando: eu sou o alfa e o ômega. Você sabe o que ele está dizendo? Eu sou o início, eu sou o começo, e eu sou o fim. Acabou. Você vai querer, você não vai deixar de obedecer o começo e o fim, meu irmão, para ficar com coisinha que você não sabe? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é tanto o princípio como o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Que o Senhor Jesus possa nos dar a condição de sermos mais crentes. Ao estudarmos este livro,
nós estudamos ele com uma certeza absoluta de que nós precisamos servir a Deus melhor. Na semana que vem nós iremos entrar no próximo sábado, as cartas. Nós iremos ver as igrejas da Ásia, nós iremos ver a igreja do mundo atual, como Jesus estava vendo. Nós vamos passar a enxergar com os olhos de Jesus. Jesus vai dizer o que ele acha da igreja A, da igreja B, da igreja C. Jesus vai dar uma demonstração. Aquelas 7 igrejas da Ásia, ele vai entrar dentro dela e vai revelar para João como aquelas igrejas estão se comportando depois de 65 anos que ele se ascendeu aos céus. Agora depois, nós vamos ver, depois de 2000 anos, como é que a igreja está agindo. Amém? Nós estamos nesse exato momento. Deus abençoe os nossos irmãos internautas, de forma especial. Aqui a primeira aula introdutória de Apocalipse, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 8. Uma simples introdução para nós entrarmos na aula mesmo a partir da semana que vem. Amém?